Oi, gente, tudo bem? Eu decidi pintar a flor aqui no canal para poder terminar ela para vocês, tá? Então, eu comecei pintando lá no programa mulher.com e eu ensinei como montar a flor com stencil, tá? Esse stencil aqui é Opa. Ele é bem antigo, eu acredito que muita gente tenha dele, tá? Eu já ensinei a flor branca. Só que eu ensinei de outra forma. Então, aqui nós vamos fazer a vermelha, tá? Quem não sabe como montar, pode ir lá no programa mulher.com, pelo Facebook mesmo, mulher.com oficial, tem o passo a passo de como eu fiz, tá? Programa do dia 9 de novembro. Aí você pode dar uma olhadinha lá para poder saber como montar a flor. Fiz uma pequenininha aqui também, porque o espaço é pequeno. Outra coisa é que esse tecido aqui chama linho Panamá. É a primeira vez que eu tô pintando com ele, então eu não lavei nem nada ainda, não sei muito como funciona, mas a vendedora garantiu que é pra pintar, ele é próprio para pintar, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu já fiz o passo a passo, eu já montei. Agora, nós vamos fazer a divisão das pétalas, tá? Vou começar pela divisão das pétalas. Eu vou usar o verde musgo e o... Ah, gente, desculpa, antes do verde musgo, a gente entra com o vermelho profundo, tá? Então, toda a divisão dela aqui, ó, de todas as pétalas, primeiro entra o vermelho profundo. Como o tecido é um tecido macio, lisinho, eu vou usar esse pincel aqui. Eu não sei se é a orelha de boi, eu não lembro o nome dele, porque também já apagou. E quando eu comprei para pintar em fralda. Ele é macio, mas ele é bem firme. Tem uns tipos de pincel de cabo vermelho que ele é bem mole. Então, você precisa, quando for comprar, dar uma olhadinha como é que ele é mesmo, tá? Não sei se é orelha de boi ou se é pelo de Marta, não lembro. Acho que deve ser orelha de boi. Então, eu venho com vermelho profundo. E eu vou fazendo as divisões, tá? Aqui tá seco, então eu vou deixar sempre o vermelho tomate junto. Porque se eu precisar fazer uma mistura, suavizar, eu já tenho o vermelho tomate para me ajudar. Então, eu contorno a flor e eu esfumo. Poderia usar o pincel de cerda? Poderia, sim. Só que esse aqui eu acho que deixa a pintura mais suave. Pode ser que o outro pincel, esse daqui, que a gente usa, que tem as cerdas, ele vai deixar a pintura um pouco arranhada. Então, venho aqui até o final, ó. O vermelho tomate me ajuda e eu suavizo o encontro das cores. Aqui tem um espaço, então, o que eu faço? Eu não posso deixar a folha desse jeito, eu completo a folha. Meu vermelho profundo já tá um pouquinho velho, então, tá com os gruminhos, não tá tão fluido, já tá um pouquinho grosso. Aí, eles saem uns carocinhos na tinta. Se é que pode falar isso, né? Se é que existe carocinho na tinta, mas ele sai essas bolinhas, esses gruminhos. Achei a palavra. Como é um tecido que ó, aqui eu tô só dando uma reforçada, porque ele não pegou muito bem, tá? O stencil. Ele é um tecido bem lisinho, assim, ele é fácil de passar o pincel, então, às vezes, você pode borrar, então, toma bastante cuidado, tá? Então, eu venho, ó, aqui, deixa eu reforçar aqui.
nessas pequenas assim, eu não chego até não chego até as pontas da flor, porque eu já tenho sombra embaixo. Então, se eu chegar com esse vermelho até o final dessa pétala aqui, vou emendar todas elas. E não quero isso. Aqui um pouquinho também de tinta do vermelho profundo. Até o finalzinho. Nas de baixo, você pode ir até o final com essa cor. Nas de cima, você não chega até o final. Deixa um espacinho ali pro vermelho que vai vir depois, que é o vermelho vivo. Esse miolinho também, você só faz no final. Quando terminar essa parte toda da pintura. Então, para essa flor aqui, a gente trabalha bastante com o pincel. Na branca, a gente usou bastante o stencil, né? Pode conferir lá no meu, aqui no meu canal, tá? Ah, se quiser fazer a branca, eu fiz de outra forma. Eu vou fazer em todas esse processo aqui. Olha, aqui no contorno da pequena, que é aqui no fundinho também, ó. Estou reforçando com vermelho tomate. Como eu falei lá no programa, é bom você começar a fazer a flor, a pintar e terminar. Não ficar esperando secar, tá? É importante já ir fazendo todo esse processo aqui, enquanto úmido. Não tô colocando pouca tinta não aqui. Aqui tem que preencher mesmo, então eu tenho aqui bastante tinta. Eu vou fazer isso em todas, então, e eu retorno aqui pra gente continuar. Certo? Olha como já tem um bom destaque das pétalas. Então, eu vou fazer aqui, tá? Então, toda essa área que ficou em branco, eu vou colocar o vermelho profundo. Meu gato quer entrar. Agora, gente, eu deixei aqui esse espacinho porque algumas delas, algumas flores, elas não são tão fechadinhas. Você consegue ver, né, os vãozinhos, né, as aberturas entre elas, tá? Eu tava pesquisando quando eu fui pintar a flor branca e eu vi que a folha e a flor são as mesmas coisas. Eu acredito, tá? Eu não pesquisei para saber, mas eu acredito que é, ou a folha se transforma na flor ou a flor na folha, eu não sei bem. Mas eu vi que aqui ela estava toda branca e assim, o contorno dela assim estava toda verdinha. Ela estava em transição, a folha que eu vi. Eu achei ela bem bonita. E ela tinha os veios verdes, né? Os veios.
E ela era verde aqui, ao contorno da folha toda, e no centro ela estava branca. Então, achei bem bonito e bem interessante. Então, elas são a mesma coisa, né? E o mesmo processo que você vai pintar da folha é a flor, é a flor, é a folha, a mesma coisa. Então, continuando aqui, olha, eu vou usar um pouquinho de verde musgo e um pouco de vermelho. Aqui, você não quer fazer essa mistura, pode usar o vinho. No lugar dessa cor que eu vou fazer aqui, que é uma cor escura. Ela vai me servir de uma cor mais profunda para sombra, para dar uma sombra maior aqui. Tá? Então, não tem proporção, olha. Faça uma cor escura. Fica parecido com marronzinho. Se precisar, olha, coloca um pouquinho de água no próprio pincel e mistura para ela ficar mais fluida. Como o meu verde musgo, ele já não é novo também, não, então ele está um pouquinho mais grosso. As tintas novas, elas são bem fluidas. Gente, se estiverem ouvindo barulho de criança, é na quadra, tá? Da escola. Então, não... O professor e as crianças, escuta tudo daqui. Quando não é professora, com as crianças são as professoras. Que estão chamando a atenção das crianças. Então, olha, aqui, ó, eu venho aqui já bem próximo à pétala e contorno. Contornei, esfumo. Por isso que é bom fazer quando tá úmido, que aí a tinta, ela desliza. Tá? Aqui eu já havia feito lá no programa, só tô reforçando. Não precisa muita tinta, não, senão vai ficar forte demais. Colocou, fez o contorno direitinho da pétala, ó, aí vem mesclando com o pincel, ó, misturando, suavizando, tá? Então, também esse processo em todas, inclusive aqui, atrás das pequenininhas. Nunca chega nas laterais, como eu falei, porque ali é uma cor clara e tem que ter divisão da de baixo. Então, ó, só misturar um pouquinho com o pincel já suaviza. Dá profundidade, suaviza. Lembrando que essa cor, ela tem que ficar mais no contorno, tá? Da folhinha. Você não pode espalhar muito. Limpa o pincel, se tem muita tinta, e esfuma. Nada te impede de vir com vermelho tomate e suavizar. Também essa cor aqui. Mesmo que a gente já usou vermelho profundo aqui, mas se precisar, olha, de que fique mais suave, vem com vermelho tomate. Nunca chega nas laterais, como falei, tá? Olha, ele esfuma pra cima aqui. Aqui no centro, eu só vou fazer nessas pequenininhas, não faço uma sombra nelas, porque ali é o miolinho. Então, o que que eu faço? Eu faço um traço. Como eu consigo esse traço? Com a tinta só de um lado do pincel, ó. Eu só tenho tinta, esse lado, não sei se vocês conseguem ver, está limpinho, ó. Aqui eu tenho tinta, tá bom? Então, eu venho, olha, o pincel em pé, vou em sentido a ponta da folha. Que é a mesma coisa. Levanto o pincel, ela fica fininha. Quando eu faço esse traço, esse contorno, no final eu levanto o pincel. Aí eu dou uma esfumadinha também de um lado só.
Bem pouquinho, porque aqui eu não tenho muito espaço para isso, né? Não tem fazer uma sombra muito... E assim eu vou em todas, tá? Essa sombra aqui contorna a pétala e esfuma, sem chegar no finalzinho dela. Nas de baixo eu até posso, tá? Mas nessas de cima eu não posso chegar até o final da pintura, porque tem a outra sombra embaixo, que eu vou ter que colocar na de baixo, aí vai misturar. Tá bom? Não precisa ter pressa para pintar. Se você achar que tá secando, vem com um pouquinho mais do vermelho tomate aqui. Pode fazer para você mesma, né? Para você enfeitar a sua mesa. Que isso aqui é um caminho de mesa. Esse aqui é o pequeno, tá? O maior eu vou usar também, vai ficar pra mim. Então, feito isso, com essa mesma cor, depois que fez em todos, né, tá? Debaixo de todos, você vai fazer também o que você fez aqui, olha, nas pequenininhas, você vai fazer nas maiores. Então, tinta só de um lado do pincel. Por isso que é importante a tinta tá fluida, porque você vai fazer um contorno, não pode estar grossa. Tá? Então, pegou de um lado, limpa do outro, e vai fazer um traço do final dela até em cima. Na direção da ponta. Aí, escolhe um lado e esfuma. Esse esfumado afina quando chega aqui no final, ó. Tá vendo? Você não abre muito o pincel quando chega aqui, ó, só esfuma mesmo. Aqui você pode espalhar um pouco, aqui embaixo, na base dela, onde começou. Depois você só esfuma. Tá? E já tem uma divisão certinha. Aqui é maior. Eu sempre vou com esse pincel na ponta, em direção à ponta. Olha, esfumo. Sempre que eu achar que eu marquei, eu volto com a cor de base, que é o vermelho tomate. Tá bem? Olha aqui que eu comecei lá e não terminei, olha. Venho aqui, esfumo. Então, vou terminar todas dessa mesma forma que eu mostrei pra vocês, tá? Com vermelho vivo, continuo com o mesmo pincel, vou trabalhar a flor toda com ele, praticamente. Depois eu vou usar o pincel 00, tá? Então, eu venho na parte oposta à sombra que eu coloquei, eu venho com esse vermelho vivo, ó. Faço um contorno. Não preciso chegar muito até o final, tá? Limpo o pincel e vou espalhar pro lado de cá, ó. Não deixa excesso não, tá? Procura deixar sem excesso. Vai esfumando sempre, ó. Você já tem o quê? Uma divisão. Aqui, desse lado que eu coloquei, eu posso preencher aqui, principalmente nessa parte do meio da folha, com esse vermelho vivo. Chega até aqui a ponta. Tá bom? Tá vendo que tá marcado? Não posso deixar, suavizo.
vou entrando esse vermelho suavemente nas cores que eu já tenho. Agora, aqui eu posso até colocar um pouquinho só. Um pouquinho, tá? Só nesse meio também, sem invadir a sombra. Pra que isso? Pra dar um volume nela, que ela pareça que ela tá curvadinha, que ela tá mais alta nessa parte, tá bom? Onde eu tô colocando esse vermelho vivo. Então, eu não vou com esse vermelho nem na ponta, nem no final. Fico mais aqui no meio. Um pouquinho aqui também. Aí, o que que acontece agora? Eu tenho algumas folhas, olha, que elas estão por... flores, né? Pétalas que estão por cima. Então, o que eu faço aqui? Eu venho, faço a divisão da mesma forma. Tá? Chego até essa lateral nesse lado, que é o lado oposto da sombra. Só que aqui eu preciso fazer um contorno, tá? Então, eu não posso só parar com esse vermelho aqui nesse meinho, eu tenho que vir e contornar, olha. Porque eu preciso dar um destaque, né? Ela tem que aparecer. Então, aí eu vou fininho, olha, levantando o pincel aqui no finalzinho e aqui também na ponta. Tá? Aí, como aqui ela tá por cima, preciso também de um contorno. Viro a tinta pro lado do contorno. Não sei se vocês estão conseguindo ver, eu creio que sim, né? Então, olha, eu contorno. Sempre que for pintar, não precisa ter pressa, não, faz devagar. Que aí você consegue, se você ficar tentando fazer correndo, aí não consegue, não. Aqui deixar fininho, tá? Aqui também. Então, pronto, já tem uma folha dividida aqui. Uma flor, uma pétala dividida, separada. Para as pequenininhas, eu também faço o contorno de um lado. Tinta só de um lado do pincel, tá? E do outro. Aí, aqui, eu lembro que eu também esfumei só de um lado, então, eu também coloco esse vermelho vivo no lado oposto. Excesso de tinta. Olha como já separa, né? Olha, se por um acaso eu tinha perdido a pontinha dela quando eu fui fazer essa sombra, olha, agora com esse vermelho, eu já faço a pontinha. Não é difícil, precisa treinar, precisa praticar usar pincel. Para quem não tá ainda acostumado, vai devagarinho, mesmo que borrou, depois você vem com a cor escura e você faz o contorno de novo. Assim vai até acostumar, né, usar pincel. Só o stencil, é bonito o stencil, sim, mas precisa de um acabamento. Senão, ele fica com muitas marcas, né? Então, aqui também, deixa eu tirar esse... Tinta só de um ladinho do pincel, sempre o lado só do pincel. Olha, faço o contorno. Do outro lado também. Eu não vou trabalhar com filete, o pincel 00, para fazer esse contorno, porque esse pincel aqui que eu estou, ele me dá o contorno já, então não preciso. Tá? Então, aqui também, olha.
Aqui o contorno. Toma cuidado quando você for pintar a folha, para ela não invadir muito o vermelho. Quando você for marcar as folhinhas, tá? Aqui, eu não sei se vocês conseguem perceber, olha, tá difícil cobrir. Passou só um pouquinho esse verde aqui pra folha, mas já fica mais difícil de cobrir. Então, o ideal é não deixar, né, passar no vermelho, porque vai aparecer. Então, vou continuar aqui e volto com ele pronto. Agora, com a cor flamingo, continuo com o mesmo pincel, tá? Eu vou pegar tinta só de um lado dele. E eu vou fazer a divisão, tá? Então, eu pego tinta, olha, só de um lado do pincel. No outro, ó, nadinha. Eu vou vir aqui no meio, não no lado onde eu coloquei o vermelho vivo, não no lado da sombra, tá? Então, eu venho aqui no meio com o pincel em pé, olha, coloco assim e puxo pra cima. Aqui eu posso colocar, não precisa ser tão pouquinha tinta não, tá? Então, eu venho aqui, olha, na divisão certinho e puxo. Dou um espaço entre uma e outra. Parece que tá forte, mas não tá, porque depois essa tinta ela é absorvida pelo tecido e ela fica bem mais clara, tá? Então, eu ponho e termino puxando, olha. Eu faço esse movimento aqui, ó. Pego a tinta só de um lado do pincel, coloco, deito o pincel e subo fininho, ó, só na pontinha. Lá tem um pouco espaço, então eu tenho que ser ágil, ó. Apertei, puxei. Aperto e puxo virando o pincel, aí ele fica uma curvinha, tá? E depois, pro outro lado, é o contrário. Eu começo da ponta pra lá e giro o pincel. Vai ficar um pouquinho diferente, tá? Pelo menos toda vez que eu faço, o meu fica. Então, aperta lá e puxa, sempre em direção ao que você já fez. Aperta e puxa. Então, aqui já é o contrário, ó. Não sei se só sou eu que tenho essa dificuldade, mas esse lado aqui já é mais difícil um pouquinho para fazer, para mim. Então, sempre, se precisar, eu arrumo, tá? Eu volto, olha, com delicadeza eu vou arrumando. Aqui, eu venho mais com a sujeira do pincel, já não carrego o pincel, olha, só venho com o restinho que eu já tenho. Porque aqui é uma área de sombra já, né? Mesma coisa aqui, ó. Ela vai ficar só esfumadinha, assim, bem pouquinha tinta. Aqui eu deixei comprido demais, tá bom? Então, eu vou fazendo isso com todas. Sempre limpo o pincel antes de vir aqui pro tecido, eu limpo um lado, deixo só para o outro, ó. Começo sempre no meio, porque eu sei que no meio eu posso carregar de tinta. Já nas pontas aqui, perto da sombra, eu não posso. Essa é a minha forma de fazer, tá? Sei que tem pessoas que estão bem mais acostumadas e habilitadas a fazer flores, né? Conseguem pintar com muita perfeição, mas eu não pinto muita flor, então eu não tenho muita prática também. Mas eu vou fazendo, como vocês estão vendo aqui, ó. Tá bom? Aí, aqui é o contrário.
Tomar cuidado para não sair do desenho. Vou começar daqui. Caso eu sair, olha, eu arrumo. Aqui em cima, menos tinta. Então, quando vai chegando já no final da folha, eu já vou só simulando, ó, só como se tivesse mais escurinho lá, então não posso pôr muita tinta. Ó, nada me impede de espalhar melhor. Então, aqui. Para pequenininha, ou eu troco de pincel, eu tenho aqui menorzinho, ou eu uso mais a ponta dele, o cantinho dele. Então, a mesma coisa, coloco e já puxo. O espaço é bem pequeno, então eu tenho que pôr pouquinha tinta. Com a tinta no cantinho do pincel, eu até consigo usar esse mesmo. Tá? Se caso eu sair, como aqui eu tô vendo que eu fiz isso, eu venho com o pincel limpo e tiro, ó. Pronto, depois eu passo novamente a sombra se precisar. Tá bom? Então, vou terminar, fazer isso em todas. Fica bem listrada? Fica, mas depois que seca, ela desaparece um pouco, fica bem mais suave, tá bom? Não precisa ter medo, não. Não vai usar branco aqui nessa flor, só o flamingo mesmo. O último passo da flor agora é o miolinho, tá? Então, eu venho com ele, ó, do jeito que ele tá, coloco bem no centro da flor. E venho com o branco. Você deve fazer isso quando sua tinta vermelho, todo o vermelho que você colocou, esteja seco, tá? Então, vem. O meu não tá muito sequinho, não. Mas é bom que esteja seco pra não misturar, senão fica meio rosadinho. Esse branco é só pra neutralizar, pra poder entrar com o amarelo. Aqui é o amarelo canário. Tá? Então, espera secar um pouquinho. E já vem com o amarelinho canário. Estou dando batidas porque eu já coloquei a outra tinta embaixo agora. Acabei de colocar o branco, então, para tomar um pouquinho mais de cuidado para não borrar, não manchar, eu venho batendo, ao invés de vir em movimento circular. Toma cuidado para não borrar, que é facinho de borrar. Espera secar, quando colocar o branco, já espera secar um pouquinho. Feito isso, eu venho com verde musgo, o pincel filete e vou direcionar essa pontinha dele que eu quero dele, tá? Então, se eu quero que essa bolinha, eu não sei o nome disso aqui, tá, gente? Então, se eu quero que ela fique mais para cima, então eu ponho esse pinguinho mais para cima. Se eu quero no meio, por exemplo, mas, né? Eu venho no meio, aqui em cima. Então, eu tô direcionando essa parte aqui, tá?
para baixo, olha. É um pinguinho mesmo. Pronto, não fica todos iguais, tá? Assim eu tenho essa misturinha, tá? Eu vou deixar secar um pouquinho mais, olha, mas também posso entrar com amarelinho. Reforço ele, se tiver habilidade, senão só na hora que estiver usando stencil, passa mais uma camada e já fica melhor. Pra não ficar meio transparentinho, que tá aqui, que eu estou percebendo. Isso aqui não é opcional, tá? Não é necessário, não. Só passar 2 camadas do amarelo que já fica bom. Para as folhas, olha, eu vou entrar com verde seco, tá? Que eu tenho aqui, e também com verde musgo. Então, no início dela, começo com o verde musgo, aliás, verde seco, tá? Depois, já venho com verde musgo. Aqui embaixo dela, ó, verde musgo. Não chego perto da flor, porque esse pincel não deixa eu chegar até lá. Não consigo, não tem espaço para ele. Sempre no encontro das cores, olha, dá uma mescladinha. Vou tirar o stencil e vou usar o pincel novamente, o mesmo pincel que eu estou usando. Agora eu venho com musgo, verde musgo, termino de preencher. Para essa flor pequena aqui, eu só repeti os processos, tá? Eu repeti 2 vezes a segunda parte do stencil e a pequenininha. Então, eu dei mais volume, mais pétalas aqui. Não dava para eu colocar uma flor muito grande, então eu fiz isso. Então, terminei aqui, eu já entro com sépia. Aqui, olha, vai ser o mesmo caso desta, né? Dessa daqui. Eu vou sempre escurecer ao redor, fazendo uma sombra na folha. Aliás, fazendo uma sombra da pétala na folha, tá? Então, olha, eu venho, contorno. É o mesmo processo que a flor, vai ser a mesma coisa, tá? Então, fiz isso, esfumo. Ficou claro demais, eu volto com sépia. E escureço. Então, se tenho 2 pétalas em cima, vai sombrando as 2. Se eu tenho 3, seria em 3 lugares, eu colocaria essa sombra, tá? Aí, a mesma coisa, olha, com a tinta só de um ladinho do pincel. Eu pego a tinta, eu limpo e eu faço um veio nela, até chegar ali na ponta. Tá? Fiz isso, eu vou e esfumo pro lado que eu quero. Mesma coisa que eu fiz com a folha, com a pétala da flor, aliás. Certo? Depois disso, eu vou misturar o verde seco com o branco e vou fazer um verde mais claro. Para essas daqui que não tem nenhuma pétala por cima, eu só escureço aqui na base, tá? Só na base. E depois eu puxo o veio do meio.
Então, aqui um pouquinho do verde musgo. Tô suavizando. Quando for usar o stencil, preenche bem o tecido, ó, porque aqui, por exemplo, eu passei sem esfregar muito, então eu tô percebendo que tá precisando de tinta. Então, aqui é isso. Fez o veio, vai misturar o verde seco com o branco. Coloca um pouquinho de água também. Não deixe muito clara essa mistura, tá? Mais verde seco que branco. A minha tá até clarinha, ela tá bem, olha, bem fluida, porque eu coloquei água, tá? Aí, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar a tinta no lado onde eu não tenho a sombra e eu vou puxar. Como eu falei, nada impede, ó, de você arrumar com o próprio pincel. Aí, aqui é só com a sujeirinha de novo, ó. Desse lado, coloca a tinta e vai ao encontro da outra. Se sair um pouquinho fora como o meu saiu, arruma, tá? Deixa ela mais retinha que você conseguir. Então. E isso vai fazer em todas. Sempre a tinta vai clarear um pouquinho, tá? Ela vai suavizar um pouquinho, tá bom? Aqui, eu usei o stencil de arabesco, tá? Então, eu coloquei o meu stencil, coloquei dessa forma. Coloquei o stencil, seguindo aqui o contorno do meu caminho de mesa, tá bom? Coloquei, segui o contorno, bati com sépia. Virei o stencil. E vou dar continuidade, tá? Aí, eu posso colocar onde eu achar melhor. Pra que tenha uma... que fique contínuo, né? Tá? Aí, eu venho e bato com sépia. Vou esperar essa sépia secar. E vou vir com o caque por cima. Aí, o caque, ele vai ser só esfumado. Olha, esse aqui é o sépia. Eu tomo cuidado com excesso, pra ele não borrar, porque é facinho de borrar, tá? Ainda mais é outro tecido, não é igual pano de sacaria, então, ele é mais, desliza mais, pode ser que ele borre. Então, tome esse cuidado, tá? Eu não vou preencher aqui porque eu vou demorar muito. Então, faz o todinho ele, deixa secar, aí pega um pincel limpo e entra com o caque, tá? Essa cor aqui é caque. Não é caqui, não, é caque que chama. Então, o caque sem excesso nenhum, tá? Então, espalha bem no seu pincel, espalha bem na bandejinha,
limpa se precisar no seu paninho. Aí, com o sépia já seco, você vem, olha, esfumando. Tá vendo? É só pra não... Espera a flor secar também, ó. Precisa secar. Precisou carregar o pincel, faz a mesma coisa. Tira bem excesso, bastante do excesso. Limpa no seu pano, sua toalhinha e volta, ó, e vai fazendo. Só para dar um fundo. Esse caque aqui eu vou seguir até onde tá o meu stencil, até onde eu bati o stencil. Aqui, sim, olha, aqui eu também chego aqui até meu canto, com essa cor, tá? Mas quando eu tiver no fim do stencil, eu termino onde ele termina, bem suave. Não espalho mais, não. Depois que eu fiz isso tudo, eu não tô com ela aqui. Eu vim com aquele glitter, que é de bico, né? Aquela tinta glitter de bico. E eu fui contornando alguns arabescos, tá? Não foram todos, não, porque tem muitos, né? Então, os que eu achei principais, assim, eu fui contornando com ele. Com o próprio bico da tinta, eu fui contornando. Certo? Isso é opcional. Se não quiser, pode deixar só assim. Mas como é Natal, né? A gente gosta de pôr brilho. Então, um dourado. Aliás, esse meu tecido tem dourado, né? E se você tiver um como parecido, semelhante aqui com o meu, o dourado vai combinar bem. Aqui. Tá bom? Então, gente, foi essa a dica de hoje, a aula de hoje. Se você gostou, deixa um joinha, né? Pra mim. E que já... Quando a gente deixa um gostei, então o próprio YouTube te recomenda mais vídeos que você deu like, que você deixou o joinha, tá bom? Então, muito obrigada por assistir, até o próximo vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí no comentário que eu vou responder. Muito obrigada, até o próximo.